Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 31 de janeiro de 2026. E já completamos aqui o primeiro mês deste ano de 2026, que vai ser realmente interessante. Tudo aquilo que foi anunciado nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, pelo menos, agora começa a se mostrar, porque já aconteceu, mas como muitos não percebem, agora as coisas vão acontecer na linha de tempo real, atual, se manifestar, como sempre dizemos. Primeiro se cria a frequência e depois se cria o resultado, a matéria, o visível. Hoje nós vamos trazer aqui o tema sobre esta ruptura da velha frequência. Se tudo é energia, desde a criação de um planeta e tudo o que há nele, é criação e resultado da energia que existe naquele planeta. Aquela energia cria uma frequência, e a frequência alinha tudo o que há, principalmente a vida, e aqui na Terra, principalmente as consciências humanas, que são almas encarnadas num corpo de matéria, para fazer as suas experiências utilizando essa matéria disponível, essa energia disponível, luz e sombra. A frequência do planeta, ela dependia também da frequência das outras formas de vida, de outras formas de consciências, porque mesmo os minerais, os vegetais, os animais, os elementais também são consciência, assim como os luminais. A própria estrutura energética do planeta Terra é uma consciência viva. Mas os humanos que tinham a oportunidade de cocriar também criavam o resultado desta frequência através das suas ações, das suas formas de pensamento, das suas maneiras de entender e de criar. Houve ciclos que poderiam determinar o rumo não somente da humanidade, mas tudo o que há neste planeta e do próprio planeta. As mentes humanas, como são determinantes, criaram inclusive a possibilidade da destruição deste planeta. O Armagedon, como foi dito em tantas profecias antigas. Mas chegou um tempo que as coisas se alinharam e a frequência da Terra começou a mudar positivamente. E quando muda a frequência do planeta, muda toda a forma de vida, todo o material que existe nele, tudo se transforma. A luz que chega também ajuda a contribuir enormemente com essa nova etapa, esse novo ciclo, e criar então uma nova frequência. Quando se cria uma nova frequência, tudo vai se modificar naturalmente. Os vegetais, os animais, os minerais, os elementais, a própria consciência de Gaia, a própria forma de cocriação da natureza, muda naturalmente, porque não oferecem resistências. Mas tem a consciência humana que tem o livre-arbítrio. Se no coletivo já não há mais o que fazer, porque foi determinado pela massa crítica alcançada, e criou uma frequência da mudança de linha de tempo da Terra, o mais importante foi feito. A Terra não vai passar pela linha de tempo do Armagedão, que seria a própria destruição do planeta e da sua humanidade e tudo que há nesta
maravilhosa casa planetária. Então a transição planetária, que está realmente chegando ao final, porque faz parte dos planos divinos para os mundos, vai se concluir de uma forma mais harmoniosa, mais pacífica, mais segura, mais amena. Por isso a linha de tempo mudou em 2010, época em que, obviamente, 2012, mas 2 anos a mais ou a menos, num tempo milenar, não vai fazer diferença. O nosso sistema solar, inclusive o nosso planeta Terra, que faz parte deste sistema solar, entrou no cinturão de fótons, que é uma faixa de luz potente, que corresponde a uma era de 2160 anos, toda vez que nós entraríamos ou entramos na era de Aquário, na era de Leão. O nosso planeta atravessa esse cinturão de fótons. Mas agora há um determinador muito importante. Desde a criação desse nosso planeta, a Terra sempre girou junto com esse sistema solar ao redor do sistema pleiadiano, que também tem um centro, um Sol central, que é Alcíone. E todo esse sistema, assim como todos os demais sistemas dentro da galáxia, gira numa espiral sobre si mesmo, ou sobre o seu núcleo, o seu Sol central galáctico. A cada 224 milhões de anos, o nosso sistema solar dava uma volta, ou dá uma volta, ao redor da galáxia. Como o nosso sistema solar sempre esteve no braço de Órion, na periferia da galáxia, um dos braços externos desta espiral, a luz era muito pequena em termos de frequência, porque a luz vem lá do Sol central da galáxia. Espelha através do nosso Sol local e é o que cria a vida aqui, de acordo com a frequência que chega. Em 2012, ao adentrar o cinturão de fótons, o nosso sistema solar, que faz parte desta periferia, se a cada 224 milhões de anos dava uma volta, a cada volta ele adentrava um pouquinho. É como se fosse um disco de vinil onde existem as faixas de música. A agulha começa a ler de fora para dentro, até que chega no final, música por música, cada faixa. Então vamos dividir esta espiral em 8 faixas. Em 2012, o nosso sistema solar adentrou uma faixa, uma oitava. Significa que a potência energética será diferente agora. E é por isso que os mundos fazem as suas transições dentro de um plano maior de evolução infinito. A velha frequência está sendo dissipada, removida, porque agora uma nova frequência surge. Quando se fala em frequência, é o conjunto de tudo que há: energia, formas, luz, potencialidade de novas cocriações e principalmente a consciência humana, que é a base de tudo aqui, porque o que importa realmente é a evolução das consciências. E a consciência humana tem esta responsabilidade, não somente de si mesmo, mas do coletivo e também do planeta, de todas as outras formas de consciência.
Os vegetais, os minerais, os animais, os elementais dependem também dos hominais, porque os hominais estão na condição da decisão maior sempre do destino do planeta. Porque nós temos a alma numa fração mais elevada dentro da consciência maior, que é a fonte criadora. A responsabilidade dos humanos na condução, num bom termo, deste planeta e de todas as consciências existentes nele, é muito grande. Vai ser cobrado individualmente a responsabilidade de cada alma através das suas sucessivas encarnações, e todos nós temos centenas de encarnações aqui neste planeta. Fizemos as experiências em cada encarnação de acordo com a oportunidade, de acordo com o momento do planeta. E nesta última encarnação, que é esta presente, nós temos o fechamento deste ciclo e a troca da frequência do planeta. Esta encarnação é decisiva para cada um de nós, humanos. Obviamente, agora a situação está um pouco diferente, porque se antes tínhamos a responsabilidade do coletivo, uma vez alcançada a mudança da linha de tempo e a frequência para a transição do planeta Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde a frequência das consciências, principalmente humanas, deixa de existir a terceira e também a quarta. Estamos agora adentrando uma faixa de consciência de quinta dimensão. É uma consciência muito mais elevada, mais criativa, um potencial infinitamente superior, inimaginável ainda, com as nossas consciências ainda limitadas à terceira dimensão, como encarnados, porque a quarta dimensão era já uma dimensão superior, que a alma frequentava toda vez que desencarnava, porque sem o peso da matéria ela ampliava a sua consciência, ficava mais sutil, ao ponto, pelo menos, para lembrar das vidas passadas, saber de um futuro suficiente para uma nova encarnação e refazer os seus projetos de evolução como consciências humanas. Nós vamos para a quinta dimensão de consciência, onde não haverá mais a necessidade da alma desencarnar, porque a consciência estará acima daquela dimensão da quarta faixa, onde a alma precisava para se autoavaliar e fazer novos projetos evolutivos. Teremos a oportunidade de evoluir constantemente sem o desencarne. Poderemos materializar e desmaterializar, sim, tudo, inclusive os nossos corpos, quando necessário, mas sem a necessidade do desencarne como antes. A morte, como todos conhecem. A ruptura da velha frequência vai nos transformar em seres mestres, mestres ascensionados. Não vai ser de um dia para a noite, mas é uma estação onde nós fazemos uma pequena parada de alguns anos, algumas décadas, e a nossa consciência vai se alargando. Esteja encarnado, esteja desencarnado, tudo é plano da Terra, porque os desencarnados não saem da Terra, a não ser aqueles que agora vão para o exílio, porque não estão na frequência da nova Terra. O planeta não depende mais dos humanos para finalizar a sua transição, mas nós precisamos individualmente salvar a própria alma. É claro que o exílio não é o fim, o exílio é apenas uma oportunidade, mas vai retardar muito a alma que tinha a chance de ascensionar agora e vai precisar de mais dezenas ou centenas de milhares de anos para concluir. É óbvio que tudo é um plano e as almas exiladas vão ajudar a desenvolver os planetas onde elas irão, que ainda são mais primitivos, como
foi a Terra, quando aqui aportaram as primeiras almas na forma humana. Tudo é evolução, tudo é movimento, tudo é mudança. E é esse movimento, essa evolução, essa dança cósmica que mantém vida de todas as formas que conhecemos e as que não conhecemos, porque aqui não existe, mas existem outros mundos. O movimento mantém a energia do éter e cria todas as formas. E a frequência determina cada consciência o seu grau evolutivo. Preste atenção na tua frequência. A frequência não é uma escala que você tem uma régua e vai lá e faz a medição, como um termômetro, por exemplo, que mede a temperatura, que mede a febre, que mede a fervura da água ou a água gelada. Nós temos uma frequência dentro das nossas ações, as nossas intenções, o nosso ser, porque você é. Ninguém engana a sua própria consciência. Podemos enganar os outros, porque os outros não lêem a nossa consciência. Não tem como. Podem reparar nas nossas ações, mas não podem ler a nossa consciência, porque a nossa consciência é invisível aos olhos e ao sentir dos outros. Mas você sabe a frequência da tua consciência, porque tudo se resume à forma como você intenciona as coisas. Muitas pessoas tentam enganar-se a si mesmas, dizendo para si mesmo que aquela ação, aquela vontade de fazer algo que não é lícito dentro das leis divinas, mas ninguém enxerga, ninguém fica sabendo. A lei dos homens permite, a lei dos homens é falha, não tem nada a ver com a lei divina. A lei divina é ética, é moral, é pura, é sentimento, sentimento amoroso, compassivo e respeitoso. Fora disso é falcatrua, é má intenção, é tirar proveito em benefício próprio, mesmo que prejudique outras pessoas. As injustiças, por exemplo, que a gente vê, hoje está tudo sendo mostrado, ninguém mais esconde. Por quê? Porque a ruptura da velha frequência cria um novo campo energético onde nada pode ficar escondido, porque a luz também é frequência e a luz está num nível muito mais elevado. Se antes podíamos esconder alguma coisa nos porões, porque lá tinha pouca luz, mesmo sendo coisas grandes, não eram vistas. Na medida que a luz aumenta, as coisas começam a aparecer e nós podemos ver agora a agulha num palheiro. Tamanha é a intensidade da luz. Nada vai ficar oculto. E é isso que foi profetizado como o Apocalipse, que nada mais é que a revelação daquilo que estava oculto. A revelação da verdade. A verdade que liberta. Porque sem conhecer a verdade, a consciência não está livre. Ou ela está sendo iludida pelos outros, ou ela está se iludindo a si mesma porque ela faz de conta. Não reconhece a verdade. Prefere a mentira, o engodo, a ilusão. Nós vamos ver agora as definições das duas linhas de tempo muito claramente. Não há uma terceira linha de tempo de definição de final de ciclo de um planeta como agora.
Vamos ter a velha frequência e a nova frequência muito claramente. Vamos ver a velha frequência desaparecer definitivamente deste planeta e vamos sentir e ver e viver uma nova frequência, mas somente para aqueles que estão nesta frequência e permanecerão nela e adentrarão a nova Terra. Vamos dar alguns exemplos para que todos possam entender melhor. A nova frequência, ela vem carregada de altruísmo, onde as pessoas querem, de fato, o bem de todos. Querem o bem do planeta, querem a harmonia. Aquilo que nós já falamos, os pilares da ascensão. Aquelas consciências que estão realmente envolvidas no amor incondicional, na compaixão e no respeito. Onde há amor incondicional, compaixão e respeito, há a frequência da nova Terra. O outro lado, que é a outra frequência, aquela que é a velha frequência e deixará de existir, que cria a linha de tempo do exílio. Nós vemos então nas pessoas, é visível isso, uma palavra que define mais ou menos a situação: egoísmo. O egoísmo, ele envolve uma série de ramificações. A vaidade, o orgulho, o poder, o desejo de aparecer, de governar todo mundo, de estar acima de tudo e todos. É uma fome insaciável que nunca será saciada, porque o egoísmo, ele corrói por dentro, corrói todas as energias, e a necessidade de mostrar algo que não existe ultrapassa a linha da decência. E agora nós estamos vendo muito claro isso. Não vamos aqui determinar posições, situações, pessoas, não, é humanidade. Seja um ser comum, seja um ser importante, um governante, uma autoridade, um pobre mortal desconhecido, todos nós somos almas. E todos nós estamos nestas frequências. Ou é uma ou é outra. Não tem como fugir desta situação, porque a dualidade, ela chega ao seu ponto culminante. Sempre vivemos a dualidade. E cada um escolheu como aproveitar um lado da dualidade, um lado da moeda. Como dizia o Cristo na sua época, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Agora nós vamos ver isso de uma forma cristalina. Cada senhor e cada um serve ou a luz ou a sombra. Nós podemos ver a linha de tempo da nova frequência, aquele que quer o bem de todos e aquele que quer apenas o bem de si mesmo, ou do seu grupinho, da sua turma. E isso não precisa nem pensar muito para observar. Olhe com olhos desinteressados. Porque o grande problema é que cada situação, nota-se que a maioria das pessoas ainda procuram os seus interesses próprios. Não quer saber do interesse do coletivo, onde todos ganham, onde todos podem ser beneficiados. O importa é que o meu grupo, ou eu individualmente, tenha a vantagem e o resto que se dane. São duas linhas de tempo, duas frequências. A velha frequência e a nova frequência. A nova frequência, ela sempre vai primar pela verdade. A velha frequência, ao contrário, prefere o engodo, a mentira, a ilusão.
Porque é mais fácil tirar proveito quando se usa artifícios não lícitos, não legais, mentirosos. A verdade é pura. Ela não permite que você saia da linha. Você precisa entender que há um limite para cada coisa. E quem ultrapassa os limites, da decência principalmente, vai ficar preso à velha frequência. Vai continuar naquela frequência. E aquela frequência vai embora. Vai levar tudo que está alinhado com ela. É o exílio. Porque quem vai embora da Terra não é matéria, é consciência. E nós somos alma, a alma é consciência. A alma vai seguir aquilo que é atraída por magnetismo, por frequência. Por isso, também o exílio não será apenas um planeta, são vários, com várias frequências. Então, se é para, pelo menos não consegue atingir a nova frequência da nova Terra, pelo menos que não vá para a frequência pior. Entre os males, o menor, como se diz, então faça pelo menos um esforço para conseguir uma frequência um pouco mais elevada. É óbvio que se você fizer um esforço maior, vai ascensionar. Todos os que estão encarnados têm condições, desde que façam o necessário. Não depende de ninguém, depende de si mesmo. A nova frequência estimula as almas encarnadas a praticarem as boas ações. A nova frequência leva você a trabalhar, a se envolver em ações do bem, em ações que realmente beneficiam a todos. A velha frequência, ao contrário, ela estimula a omissão, quando não é uma má ação, que é pior. A nova frequência, como já foi dito, ela é envolta no amor incondicional, na compaixão e no respeito. A velha frequência, ao contrário, ela estimula a divisão, o ódio, a competição, o desrespeito. Porque quanto mais tumulto entre as pessoas, mais facilmente são dominadas pela velha energia, porque baixa a frequência das pessoas. E quando você baixa a tua frequência, você se alinha com aquilo que também está na baixa frequência, porque é lei da atração. A frequência atrai frequência. Então, elevar a frequência atrai situações melhores, positivas. Baixar a frequência atrai as coisas negativas, as coisas que trazem dor, sofrimento, senão no momento mais adiante, mas tudo é compatibilidade. A nova frequência, ela está sempre envolta em boas intenções. E a velha frequência, ela envolve o interesse acima de tudo. Não vamos nem dizer a má intenção. Tudo aquilo que é interesse acima de tudo não é coisa boa, não é do bem, não é positiva, não é boa frequência. A nova frequência traz a cooperação, ao contrário da velha frequência que primava pela competição, pela vantagem, mesmo que fosse através de meios ilícitos, mas tinha que vencer todas as situações, porque é uma competição sem fim. A lei do mais forte, aquele que tem o poder, aquele que tem a vantagem, subjugar sempre o outro. A nova frequência traz um novo tempo. Um mundo de regeneração onde não há dor e nem sofrimento. É a nova Terra.
Seremos um mundo como aqueles que nós achamos que são os mundos melhores, como os mundos onde habitam nossos irmãos galácticos, pleiadianos, sirianos, andromedanos, arcturianos e tantos outros. E é verdade. Nós vamos ter a mesma condição energética, de frequência, de consciência dos pleiadianos e dos arcturianos e outros tantos que foram citados, e aqueles que não foram citados também, que estão na mesma faixa de frequência. Daremos de fato um salto quântico. Já a velha frequência mantém aquela alma, aquela consciência, que somos nós, na verdade. Então você, eu e todos os demais, vai manter no velho ciclo de provas e expiações. Então, é tempo de mudar a frequência e a consciência para escolher. Você quer a linha de tempo da nova Terra? Ou quer continuar nesta velha Terra, neste ciclo de provas e expiações, na velha frequência? Porque não há outra opção. Quantas vezes foi dito aqui, numa comparação bem simples, estamos todos numa estação de trens. A Terra é uma grande estação de trem. Tem 2 trens. Cabe neles toda a humanidade. Um está virado para a nova Terra, outros para o exílio. Ou você tem a frequência para um ou para outro. Não há bilhete. Há frequência. E você vai ser atraído como se fosse um ímã. Ninguém vai dizer, você vai para cá, você vai para lá, pega pro braço aqui, pega pro braço lá, vai conduzir, vai dar um jeitinho. Não. É frequência. É consciência. Ou você está na consciência da nova Terra, ou você está na consciência da velha Terra. E não há outra forma de entender a transição planetária. A ascensão ou não das almas. Então, é tempo de reflexão. É tempo de decisão, mas reflita e decida pelo melhor, porque não há mais tempo depois, não há mais retorno. Não existe castigo, existe resultado. Chorar o leite derramado, como diz o ditado popular, não vai colocar o leite de volta na sua caixinha. É preciso tomar os cuidados enquanto está transitando com ele. Porque se deixar cair e derramar, se foi. Só depende de você. Você é uma consciência única e é responsável pelos teus atos, pelas tuas escolhas. Ninguém vai fazer isso. Nem as consciências aqui da Terra e nem as consciências mais elevadas que nos amparam. Não há ninguém que interfira no teu livre-arbítrio. São as tuas escolhas e ainda há tempo. Algumas semanas atrás eu coloquei o exemplo do Paulo de Tarso, a conversão de uma alma que estava alinhada numa frequência negativa, de perseguição, de maldades, de assassinatos, porque aqueles que não pensavam como ele eram perseguidos, e ele era autoridade na época. E quando ele viu, de fato, a luz que se fez, que deixou ele inclusive cego por 3 dias, e depois foi curado pelo próprio Ananias, que ele perseguia e queria matar, ele descobriu, de fato, o que é o amor verdadeiro, o que é a luz, e foi curado como um milagre, dito na época. Se converteu, se transformou de sombra em luz em questão de pouco tempo. E teve, então, sim, a sua ascensão, mesmo numa vida que estava destinado ao
umbral baixo, que na época ainda era o destino das almas, porque todos temos oportunidades. Você tem oportunidade. Se ainda tem algumas coisinhas, um alinhamento aqui e ali, que ainda está pendente, é tempo. Dá tempo para quem quer. Aquele que nada faz, nada fará e nada acontecerá. Vamos, então, já no término desse primeiro mês do ano de 2026, que vai ser um ano realmente de grandes revelações, assim como os próximos, talvez mais 2, 3 anos. Também são tempos de reflexões e de mudanças, porque se antes acontecia, não víamos, agora nós vamos começar a ver, fica mais fácil. Mais fácil. Mas vai ver aquele que abre os olhos, não aquele que segue o sistema que controla. Aquele que segue o sistema que controla não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir a nova realidade que surge, infelizmente. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, a sua escolha. E nós só temos uma coisa a fazer: decidir por nós mesmos. E isso é tudo. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.